Como entender o positivismo sociológico de Max Weber? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A princípio, Weber não foi um positivista no sentido clássico de sua ideologização epistemológica, sendo que o único ponto convergente do seu pensamento com o positivismo é que a ciência social tem que ser livre de juízos de valor. Importante entender o caminho como Weber construiu o seu arcabouço intelectual sociológico. Não acreditava em valores universais. Cada povo tem sua cultura, um modo específico de pensar. Desse modo, para ele, os valores não eram negativos. Se não existissem valores, não haveria pesquisa científica, pois não saberíamos o que pesquisarmos. Desta forma, os valores são entendidos como pressupostos indispensáveis às pesquisas. Portanto, são os valores que determinam o objeto de pesquisa sociologicamente, o que é importante a ser estudado, o próprio aparelho conceitual que será usado para compreender o objeto em análise. Com efeito, a formulação inicial de Weber nada tem de positivista. Pelo contrário, é um antipositivista. Desenvolve até mesmo polêmica com os positivistas ao combater a influência das ciências da natureza na sociologia. Entretanto, a crítica elaborada por Weber, ingenuidade a achar que chega à realidade social, fazendo uso de leis provenientes de epistemologias científicas naturais, aplicadas às ciências sociais, com efeito contrário ao método biológico positivista naturalista, aplicado às ciências do espírito. Sendo assim, Weber desenvolve uma grande crítica inicial à filosofia positivista. No entanto, na segunda parte do seu trabalho, quando se trata do campo de pesquisa já escolhido, o fato em análise, em referência à resposta, inconscientemente Weber volta ao positivismo do ponto de vista de seu fundamento, pois considera que a ciência social não só pode, como deve ser livre de juízos de valores e axiologicamente neutra. Desse modo, contraditoriamente, defende que o processo de investigação empírica que será utilizado está necessariamente submetido às regras universais, objetivas, válidas e não dependem de valores. Antagonicamente, para Weber, os instrumentos conceituais dependem de valores. Entretanto, as respostas dadas cientificamente não, devido às regras universais, como procedimentos científicos. Desse modo, as pressuposições da pesquisa científica são subjetivas, dependem de valores. Os resultados da investigação precisam ser totalmente objetivos. Contrariamente, não seriam científicos como se fosse possível objetividade em ciências do espírito. Portanto, para Weber,
As perguntas que são feitas são produtos culturais, resultadas dos valores da cultura. Entretanto, as respostas inteiramente livres, pois são universais e objetivas. Com efeito, nas ciências sociais, uma demonstração científica deve ser reconhecida como certa por uma pessoa de qualquer cultura, pois epistemologicamente, do ponto de vista da metodologia, é neutra, não sendo ideológica. Para Weber, não é possível o conhecimento aproximado nas ciências. Bachelard, muito menos o conhecimento incerto. Heisenberg e relativo a Einstein, tudo e qualquer conhecimento terá que ser necessariamente objetivo. Sobre esse aspecto que Weber volta à utilização da filosofia positivista negada na inicial como sustentação de fundamento de sua teoria científica. Desse modo, retoma o positivismo como método nas ciências do espírito. Sabemos que Weber é, antes de tudo, um ideólogo. Sua sociologia é um método ideológico aplicado como fundamento do liberalismo econômico, em defesa do modelo produtivo capitalista. Ele defende a tese que foi a reforma protestante que criou as condições para o nascimento da sociedade liberal, quando, contrariamente, o protestantismo, um subproduto do liberalismo. Seu modo de reformular a sociologia destruiu com a fenomenologia, negando a possibilidade da interpretação dos fatos. Aniquilou com a filosofia como instrumento de análise auxiliar da sociologia. Por fim, terminou com a própria sociologia, dando à mesma o caráter de exatidão das ciências da natureza, quando as ciências são distintas, inaplicáveis os métodos de umas às outras. Em síntese, a sociologia de Weber não é científica. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.